Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar com vocês a respeito das indulgências, de maneira especial das indulgências plenárias, o que são, para que servem e maneiras de alcançá-las, de ganhar essas indulgências. E se você ficar até o final, você vai ver 3 obras indulgenciadas, 3 coisas que nós podemos fazer para alcançar indulgências plenárias, que eu acredito que muitos de nós pode receber uma indulgência plenária todo santo dia. Fique aí até o final para você saber. E já de antemão eu peço, se você puder e você quiser, claro, curta, compartilhe, se inscreva no canal e também veja o link aí embaixo de alguns e-books, de alguns livros que eu escrevi, se assim for do teu agrado. Tem um livro sobre a corredenção de Nossa Senhora, tem um livro Na Trilha do Sentido da Vida, onde eu medito um pouco a respeito da nossa busca pelo sentido da vida, e no comentário de cada vídeo eu costumo deixar uma promoção especial para alguns dos e-books. Então dê uma conferida aí se você quiser ajudar este apostolado dessa maneira, mas principalmente rezando por mim. Enfim, vamos ao que interessa, as indulgências. O que são as indulgências? As indulgências, de maneira resumida, ela é o perdão das culpas temporais, o perdão da culpa temporal adquirida pelo pecado. Então a gente precisa compreender o seguinte: quando nós cometemos um pecado, aquele pecado, ele adquire, nós, melhor dizendo, adquirimos uma culpa eterna. Nós merecemos o inferno por causa do pecado mortal. Todavia, quando nós confessamos o nosso pecado, nós temos o nosso pecado perdoado. O nosso pecado que é confessado, ele é perdoado, ele é apagado. Todavia, ainda fica a culpa temporal desse pecado, que nós precisamos pagar aqui nesta vida com penitências. E aí o que acontece? Quando nós não penitenciamos o nosso pecado, nós temos que ir para o purgatório para nos purificar, para chegar diante de Deus. Isso é muito claro, nós vemos na própria palavra de Deus. São Paulo, não vou me aprofundar aqui porque o tema não é o purgatório, mas citando porque as indulgências são para nos livrar do purgatório, São Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, a partir ali do versículo 10, uma fundamentação bíblica sobre o purgatório. São Paulo vai falar que Cristo ele é o fundamento, que a partir desse fundamento nós vamos construir uma construção, e que alguns vão construir de alvenaria, de ouro, de bronze, outros com palha, enfim, com madeira. E no dia do juízo, essa obra será colocada em prova, e a obra que foi construída, de alguns permanecerá de pé diante da prova, e de outros cairá. Só que veja só o que São Paulo ele vai falar a partir do versículo 14. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa, ou seja, o céu. Ou seja, uma pessoa que vive uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida de santidade. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Então esse fogo aqui, a igreja sempre entendeu como o fogo do purgatório. Nós estamos vendo que, diante da vida que alguém levou, uma pessoa levou uma vida mais perfeita, mais ascética, digamos assim, e será salvo. A obra permaneceu de pé, irá para o céu. Todavia, alguns, e veja, não são pessoas que estavam dadas ao pecado mortal, porque essa, São Paulo mesmo é claro em dizer que vão para o inferno. Nós vemos isso lá no livro dos Gálatas, ele dizendo o tipo de pessoas que, dadas aqueles pecados, não herdarão o reino dos céus. São Paulo está falando de pessoas que herdarão o reino dos céus, mas não viveram uma vida perfeita, ou seja, nós podemos entender que não fizeram penitência dos seus pecados. São Paulo fala que essa pessoa será salva, mas passando pelo fogo. Então a igreja, pelo poder das chaves que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu a São Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, nos concede as indulgências do tesouro da igreja, do tesouro da Santa Igreja, do tesouro espiritual. A igreja nos concede essa indulgência. De maneira resumida, assim, para você entender, aqueles que são mais estudados, mais dados à teologia, não me batam, por favor. Mas vamos imaginar aqui Deus como o nosso Pai, tá? E o céu como a casa do nosso Pai. Tá? Vamos supor aqui que o nosso desejo final seria morar no céu, no caso, permanecer na casa do nosso Pai. Tá? Então acontece o seguinte, você pegou o carro do seu pai
e saiu dirigindo aí. Você está se achando, não respeitou as leis, bateu o carro, estragou o carro. Aí você vai e pede perdão para o seu pai. Teu pai te perdoou. Só que o teu pai não te livrou da dívida de ter que pagar o carro dele. É assim que normalmente vai acontecer. Eu te perdoo, mas é preciso pagar essa dívida. E de fato isso acontece. Quando nós cometemos um pecado, nós vamos até a casa do Pai, Deus nos perdoa, Deus não vai nos expulsar do céu, só que é necessário pagar a dívida do carro. No caso, fazer a penitência por aquele pecado. É necessário fazer a penitência daquele pecado que nós cometemos, porque no céu só entra santo. Então é necessário nos purificarmos. Então nós pegamos a vida que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu e vivemos de maneira errada, batemos o carro da nossa vida e estragamos. Mas para irmos para o céu nós precisamos fazer a penitência. Precisamos consertar esse carro pela vida de penitência. Precisamos nos penitenciar, pagar o preço. Só que nem todos fazem penitência. E a igreja, para ajudar as pessoas, a igreja concede essas indulgências, que é o perdão dessas penas temporais que nós devemos fazer. Que nós devemos pagar. Então o que é que acontece? A indulgência parcial, ela é o perdão parcial de parte da pena. Né? Então quando nós fazemos vários atos, rezamos, etc., nós recebemos indulgências parciais. Né? Cada ato de amor, de caridade, nós estamos recebendo o perdão de parte dessa pena que nós adquirimos junto a Deus, né? Dessa dívida que nós adquirimos junto a Deus. E a indulgência plenária é o perdão total, completo da pena que nós adquirimos, que o pecado fez com que nós estivéssemos devendo. Então, uma pessoa que faz uma obra indulgenciada, segue aquilo que a igreja pede para receber a indulgência plenária e alcança essa indulgência plenária, é perdoada totalmente de todas as suas dívidas e morrendo naquele estado vai direto para o céu. Certo? Isso é muito importante. E a indulgência plenária, a igreja confere também que você possa utilizar essas indulgências para você mesmo, ou você pode oferecer por uma alma do purgatório. Né? Então, isso é muito comum. As pessoas buscam as indulgências e oferecem a Deus pelas almas do purgatório. Quando você oferece uma indulgência parcial, né, vou rezar um texto aqui, sozinho, receba a indulgência parcial por uma alma do purgatório. Então, parte da pena daquela alma que está no purgatório é perdoada. E quando você recebe a indulgência plenária e oferece a alma do purgatório, a igreja nos ensina que a pena total daquela alma do purgatório é perdoada e ela vai imediatamente para junto de Deus. Amém? Entendido isso? Se tiver ficado alguma dúvida, peço perdão pela minha falta de didática para tratar esse tema, mas comente aí qualquer coisa, pelo menos de maneira escrita, tentarei ajudar e dar algumas referências, algum texto que vá ensinar melhor. Mas vamos lá, não basta fazer a obra indulgenciada, que a igreja confere a indulgência plenária para receber a indulgência. Existem pré-requisitos que você precisa fazer. Óbvio, fazer a obra indulgenciada, aquilo que a igreja confere como indulgência. E nós vamos ver 3 maneiras muito fáceis de receber a indulgência plenária. Talvez você já até faça alguma dessas aí todos os dias e não sabia que precisa, que ela é indulgenciada e nem recebe porque você não tem intenção de receber a indulgência porque não sabia que ela é indulgenciada. Então vamos lá. A igreja nos ensina que para receber a indulgência plenária você precisa, óbvio, fazer a obra indulgenciada, rezar nas intenções do Papa Francisco, né, comumente um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai nas intenções do Santo Padre, a não ser que no próprio decreto, no próprio documento que se fala de indulgência plenária, se peça algum outro tipo de oração, mas normalmente um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai nas intenções do Papa Francisco. Você precisa comungar o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, então você que comunga o corpo de Jesus Cristo, você pode está ali recebendo uma indulgência, é um dos pré-requisitos para receber a indulgência. E está em estado de graça. O que significa estar em estado de graça? Você tem que ter confessado. Né? Normalmente se diz ali 8 dias antes, 8 dias depois, para receber a indulgência plenária. E aqui tem um ponto muito importante, que talvez seja o motivo de muitas pessoas não conseguirem receber as indulgências plenárias. Tá? Que é o fato de que o manual das indulgências, a igreja vai nos ensinar nesse manual a respeito das indulgências,
que você não basta simplesmente ter confessado. Você precisa ter repulsa pelo pecado, mesmo que seja venial. Então, quando nós vamos ali, fazemos a obra indulgenciada, comungamos, etc., nós precisamos ter a intenção de não mais pecar e ter uma repulsa pelo pecado, até mesmo venial. E aqui que está o grande problema. Nós estamos numa geração que não tem repulsa pelo pecado venial. Nós queremos saber se determinada coisa é um pecado mortal ou venial, porque se é um pecado venial, tudo bem, então a gente continua fazendo. É óbvio que nós somos pecadores, temos a tendência do pecado. A indulgência plenária não é para quem não vai mais pecar, né? Embora essa fosse a intenção, né? O desejo da igreja. Mas infelizmente nós somos homens e mulheres frágeis. O que a igreja está falando é que você, ao confessar, obviamente, e na hora de receber a indulgência plenária, você tem que ter o desejo de não mais querer pecar. Pelo menos a vontade, a repulsa, né? De não querer cometer nem mesmo um pecado venial, que muitas vezes não é o que acontece em nós, tá? Eu falo isso por mim. Isso eu caí em si refletindo a respeito da minha própria vida, né? Quantas vezes eu fui receber a indulgência plenária, mas muito provavelmente eu não estava tão desapegado assim do pecado venial, né? Sem me importar tanto em me desapegar disso. Então fica aí, né? Vamos aqui recobrar o que falamos. Além de fazer a obra indulgenciada, você precisa rezar nas intenções do Papa, você precisa comungar Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo santo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e precisa estar em estado de graça, né? Ter confessado alguns dias antes, alguns dias depois, mas confessar-se sacramentalmente. Então é isso. E agora você deve estar pensando, mas Anderson, para receber a indulgência plenária é algo muito raro, é algo muito difícil, só no ano santo, ou agora no ano de São José, é algo bem específico, e na verdade não. Quando se tem esses anos, esses momentos, né, são graças especiais que a igreja, através do Papa, nos confere. Mas no Manual das Indulgências existem muitas coisas lá que você vê que você pode fazer, e talvez você já até faz e não recebe a indulgência, porque você não tem ali a intenção de recebê-la, porque não sabia que confere indulgência plenária. Então vai aí três coisas muito simples que você pode receber indulgência plenária segundo o Manual das Indulgências. Primeiro, ler a Bíblia pelo menos por 30 minutos. Você pega a Sagrada Escritura e devotamente ler a Bíblia durante 30 minutos, a igreja está te conferindo indulgência plenária. Anderson, eu li 20 minutos. Sem querer ser fariseu, mas assim, o que a igreja fala é 30, né? Então, eu não sei, eu só estou te repassando o que está no Manual das Indulgências. Lá fala pelo menos 30 minutos. Então, faça um esforço de rezar por 30 minutos com a palavra de Deus, que ela é indulgenciada. Uma outra coisa que você pode fazer para ganhar indulgência plenária é a adoração ao Santíssimo Sacramento. A igreja diz, pelo Manual das Indulgências, que se você adorar o Santíssimo Sacramento durante 30 minutos, de novo 30 minutos, a mesma coisa, eu não sei. Você reza ali diante do Santíssimo Sacramento, adora o Santíssimo Sacramento durante 30 minutos, você recebe a indulgência plenária. E, por fim, não menos importante, uma maneira de você alcançar a indulgência plenária é rezar o rosário. E interessante, o rosário indulgenciado que a igreja confere, né, indulgência plenária, não precisa ser o rosário completo, basta um terço. A igreja ensina que você rezando um terço pode alcançar a indulgência plenária, desde que seguindo algumas orientações. E o que a igreja ensina a respeito do terço para ganhar indulgência plenária? Você precisa rezar ele dentro de uma igreja, tá? Não é em casa. Se você for rezar sozinho, tem que ser dentro de uma igreja. E rezá-lo do início ao fim. Não basta você iniciar o terço e depois reza o resto fora da igreja. Não. A igreja diz que rezar o terço dentro da igreja, né, do início ao fim, indulgência plenária. E uma segunda forma de você receber a indulgência plenária, rezando o Santo Terço, é você rezando em casa, em família. E a mesma coisa, rezar do início ao fim, todos reunidos em família. Então, para você receber a indulgência plenária com terço, você pode rezar sozinho dentro da igreja, ou rezar em casa, mas em família. Não pode ser sozinho, tá? Sozinho é óbvio, você vai receber indulgência parcial, você vai receber ali as graças que Deus nos confere através da oração do Santo Terço. Mas a indulgência plenária, através do terço, é somente rezada em família ou dentro de uma igreja ou oratório. Certo?
Então essa foi de maneira assim, algo bem básico a respeito das indulgências. Espero ter ajudado, principalmente a você que não sabia nada, né? Talvez você recém-convertido, não entende muito bem sobre as indulgências plenárias, é isso. Então veja só que graça, diante de todo o pecado que você fez, né? Talvez você adulterou, você se prostituía, você era um prostituto ou uma prostituta, você fez tantas coisas terríveis na sua vida. Aí você se converteu agora. Aí você pensa, meu Deus, quanta penitência eu tenho que fazer. E de fato, devemos fazer penitência. Mas veja que graça que a igreja confere. Você pega a Sagrada Escritura, lê a Bíblia. Lê a Bíblia durante meia hora. E não é só ler por ler, tá, gente? É ler piedosamente a Bíblia, orando com a palavra. E confessa, até tendo confessado, comunga o corpo de Jesus. Reza pelo Papa. E você alcança o perdão das penas dos pecados passados. Veja que graça que a igreja nos confere. Seja a adoração ao Santíssimo Sacramento ou o terço. Enfim. É claro que aqui nós, mesmo fazendo isso, devemos buscar fazer as penitências. Porque, como eu disse, às vezes a gente não sabe se cumpriu corretamente essas disposições que a igreja fala. Porque, igual eu falei, muitas vezes a pessoa faz tudo certinho, mas não tem a repulsa pelo pecado venial que a igreja pede. Mas no mais, gente, veja como é simples. Não são coisas absurdas. A igreja não está pedindo para você fazer uma penitência de caminhar de Brasília até Aparecida a pé para ganhar uma indulgência plenária. Não. Lê a Bíblia durante 30 minutos. Adorar Jesus no Santíssimo Sacramento 30 minutos. Rezar o terço em família. Coisas simples. E claro, comungar e etc. Fazer tudo aquilo. Então veja como a igreja é misericordiosa. Então possamos buscar alcançar as indulgências plenárias, tanto para ir expiando os nossos pecados, mas também para ir alcançando a libertação das almas do purgatório. Que Deus abençoe sua vida e rezem por mim que possamos juntos buscar uma vida de santidade. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia.